Escândalo no futebol brasileiro. Palmeirense manda real pós-jogo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco e Renato Maurício Prado. Links na descrição. Neto rebateu críticas sobre favorecimento ao Palmeiras em lances polêmicos no jogo deste domingo. Já RMP detonou o Flamengo na derrota para o Bahia por 1-0. Para ele, Felipe Luiz teve medo de vencer quando perdeu um jogador. Sem mais, vamos acompanhar essas análises e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. Vamos lá. Nós tivemos o jogo de Palmeiras e São Paulo. Uma virada do Palmeiras. Obviamente que eu acho que eu vou trazer esse retrato do jogo do Palmeiras com vocês, provavelmente no vídeo de amanhã. Falar um pouco mais sobre o jogo. Esse vídeo aqui é mais pra gente falar sobre as impressões do que o Mauro César trouxe, que eu acho que é um ponto importante. É um jornalista que tem muita credibilidade, muitas pessoas gostam das análises dele e eu quero acompanhar aqui com vocês. Vamos lá. Coluna do Mauro César. Vamos ver aqui. A coluna do Mauro César. Logo após o término da rodada, ele colocou aqui, ó, São Paulo 2, Palmeiras 3. Mais um jogo com arbitragem inexplicável. Vamos lá. Andreas Pereira entrou solando Marcos Antônio na altura da canela e levou apenas cartão amarelo. Alan escorregou na área, derrubou o jogador de São Paulo e não foi assinalado pênalti. Sábado, após inexplicável interferência do VAR, um pênalti absurdo foi marcado para o Red Bull Bragantino contra o Grêmio. Realmente, foi absurdo. Esse pênalti aí que aconteceu ontem, escandaloso, realmente, escandaloso. Assim foi decidida a partida, com a vitória do time paulista. 3 dias antes, outro pênalti absurdo foi marcado para o Internacional contra o Corinthians, por Rodrigo José Pereira de Lima. Ele assinalou a penalidade após ser chamado pelo mesmo VAR de Red Bull Bragantino 1, Grêmio 0, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Até quando o futebol brasileiro conviverá com as arbitragens absolutamente sem critério, que regularmente demonstram incapacidade para jogos de profissionais? O placar final de São Paulo 2 e Palmeiras 3 fica registrado na história do confronto. Acho que aqui ele deu uma exagerada. Calma. Como os pontos distribuídos para um lado só. Mas esse tipo de arbitragem não pode ser esquecida. Isso precisa mudar. Cara, obviamente que o Mauro César aqui, ele tá falando muito a respeito da arbitragem. Ele tá utilizando outros jogos como referência, mas é claro que isso daqui impacta diretamente no jogo do Flamengo. Porque nesse momento, o Palmeiras, na classificação do Campeonato Brasileiro, ó, vamos ver se eu não estou falando besteira. O Palmeiras passa o Flamengo nesse momento na classificação. Agora, vamos lá, o Mauro César falou aqui sobre 2 lances pontuais de jogadores do Palmeiras em cima de jogadores do São Paulo. Eu até concordo com vocês que a arbitragem ela é ruim para Carvalho. Concordo muito. A arbitragem brasileira é um absurdo. Agora a gente precisa assumir responsabilidades também. Tivemos um lance do segundo gol do São Paulo, que o jogador de São Paulo fez uma falta no Vitor Roque na disputa da bola. Segundos antes de fazer o gol. Foi coisa ali, ó. Ele faz a falta, pega a bola, praticamente tem o lance do gol. Coisa de 5, 10 segundos. E o gol foi validado. Nenhum momento o VAR chamou para análise absolutamente nada. Claramente fez a falta, claramente empurrou na disputa da bola o Vitor Roque, o jogador de São Paulo. Eu não estou querendo dizer que isso justifica. Não é isso. Mas o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que a arbitragem brasileira ela é ruim. Como um todo. Muita gente agora vai correlacionar os erros de arbitragem de jogos do Palmeiras porque o Palmeiras atinge o topo da tabela, a ponta da competição. Então você vai ver aí, ó, eu já vi aqui
uma série de torcedores flamenguistas falando que é óbvio que eles iriam prejudicar o Flamengo no jogo. O Flamengo teve 2 jogadores expulsos contra o Bahia. E aí, claro, que eles falam que isso acontece logo após o jogo de São Paulo e de Palmeiras, onde o São Paulo também foi prejudicado. Só que as pessoas só olham um lance pro lado do São Paulo e não olham um lance pro lado do Palmeiras, que também houve erros de arbitragem com o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras. Eu sei que uma coisa não justifica a outra, só que é justamente esses 2 motivos que mostram que o futebol brasileiro e a arbitragem brasileira, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Eu sou uma pessoa muito coerente, sincera para chegar em você e falar assim, olha, realmente, eu acho que a arbitragem poderia ter pesado a mão em alguns lances capitais ali de São Paulo e de Palmeiras. Concordo sobre a questão ali da penalidade, concordo sobre a questão ali do cartão, que deveria até ter sido expulsão, mas eu concordo também que o jogador do São Paulo faz a falta e aquele gol deveria ter sido anulado pro lado do São Paulo. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, o Mauro César, já não é de agora que ele vem falando sobre a penalidade a favor do Palmeiras, né? Ah, todo jogo do Palmeiras tem um pênalti a favor. Ah, todo jogo do Palmeiras, algo que a arbitragem vai lá e coloca a favor do Palmeiras. Ele fala muito sobre, ele estava até contando esses dias o número de pênaltis que o Palmeiras teve. Nesse jogo não teve pênalti pro Palmeiras, mas teve a anulação ali, né? Anulação não, né? Os caras simplesmente não deram o que poderia ter sido um pênalti ali pro São Paulo. Mas aí precisa entender que erra para todos os lados. Beleza? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais. Como é possível alguém no VAR, na cabine, no ar-condicionado, com replays de todos os lados? Como é possível um cara não ver aquela entrada e dizer, vem cá, porque tem um vermelho evidente? Então, olha só a situação. O São Paulo poderia ter feito 3-0 no pênalti e, em seguida, o Andrés Pereira teria sido expulso. Alguém, por mais palmeirense que seja, vai me dizer que o Palmeiras ia virar esse jogo? Não ia nem empatar. Pois é. Mas a gente viu esse escândalo. Isso é um escândalo. Não há outra palavra para dizer isso. Isso é um escândalo. Protagonizado pelo mesmo juiz que amarrou completamente o jogo Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O mesmíssimo juiz. Ramon Abate Abel. O mesmo. Aí eu pergunto, dá para achar que é coincidência? Dá para achar que esse cara não está encomendado? Pois é. Isso é o Campeonato Brasileiro. Uma vergonha, um vexame, um escândalo. Que qualquer pessoa séria, principalmente jornalista, não pode deixar de denunciar. É bastante, vamos assim dizer, desfavorável para a imagem de qualquer jornalista que não esteja dizendo isso de maneira clara. Aliás, a maioria dos palmeirenses, Mauro Betti, Danilo Lavieri, Alícia, não palmeirense, o Caio Ribeiro, mesmo dizendo que a vitória foi épica, foi uma grande virada, todos sinalizam, mas houve um erro clamoroso de arbitragem que poderia e deveria ter mudado o discurso do jogo. Repito, quem não diz isso está sendo extremamente clubista. Extremamente clubista. Não tem outra desculpa, gente. Não tem outra desculpa. Não há análise possível para aquele lance não ser pênalti. E não há análise possível para aquela entrada maldosa, escrota, criminosa do Andrés Pereira não ter sido cartão vermelho. Mas não foi. Nem deram pênalti, nem expulsaram o Andrés Pereira. Aí
Palmeiras fez o primeiro gol, claro, o São Paulo deu uma balançada, se estabilizou, o Palmeiras meteu o segundo, meteu o terceiro. E conseguiu, sim, ok, uma virada épica, mas vergonhosa, porque ajudada de uma maneira evidente, cristalina, pela arbitragem. Pois é, nós vamos falar muito disso também. Mas tem o outro lado. Aí veio o jogo Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Bahia. O Bahia completamente esfacelado. O Bahia sem 7 titulares. O Flamengo, que nunca tinha perdido um ponto sequer para o Rogério Ceni, tinha tudo para ganhar mais esse jogo. E aí, independentemente da roubalheira no Morumbi, o Flamengo se manteria na frente do Palmeiras. 3 pontos na frente do Palmeiras. Aí vem a segunda vergonha da noite. O que foi a atuação do Flamengo? O que o Danilo tem na cabeça? Eu sei, muita gente vai dizer, mas ele levantou o pé, foi o cara... Não pode. Um jogador da experiência do Danilo, um jogador que atuou tantos anos na Europa, não pode dar uma bobeada desse tamanho. E o Danilo deu. Deu mole. Expulso. 11 contra 10. Ainda assim, repito, o time do Flamengo tinha condições de ganhar do Bahia. Mas aí o Felipe pensou pequeno. O Felipe pensou em não tomar gol, em vez de continuar pensando em ganhar o jogo. Mas e o Cleiton? Não tinha que botar o Cleiton, cara. Não tinha que tirar o Pedro. Rearruma. Puxa o De La Cruz para fazer ali um cabeça de área, quarto zagueiro. Dá uma ajeitada no time. O time do Flamengo era muito melhor do que o Bahia, porque ficou com um jogador a menos. Tem que retrancar. Tem que botar um zagueiro e tirar o centroavante. Não faz o menor sentido isso na minha cabeça. Mas ele fez isso contra o Corinthians. É verdade, ele fez e deu certo. Mas contra o Corinthians, ele trazia uma vitória de 1-0 do Rio. Contra o Corinthians, você se fechar para não tomar gol e manter o 0-0 era uma boa estratégia que foi usada e que deu certo. Mas num jogo que você tem que ganhar, num jogo que você enfrenta um adversário, muitas vezes mais fraco que o seu, em que você precisava sair com os 3 pontos, porque o Palmeiras, ajudado pela arbitragem, saiu. Não. Aí ele saca o Pedro e bota o Cleiton, que entrou pessimamente no jogo. Pessimamente. Segundo tempo, ele até dá uma melhorada. Ele até evita o segundo gol do Palmeiras, numa jogada que o Rossi saiu mal. Mas, porra, o Felipe mostrou ali um pensamento pequeno. Uma coisa do tipo, não, de repente um 0-0 para mim está satisfeito. E mesmo assim, olha só, o Flamengo teve uma chance claríssima de gol, num passe perfeito do Arrascaeta para o Samuel Lino. O Samuel Lino entrou e chutou em cima do goleiro, cara. Porra, Samuel Lino, me ajuda a te ajudar. O chat inteiro aqui já está te chamando de bagre, e eu ainda tentando defender. Não, é bom jogador. Porra, aquela jogada foi uma jogada de bagre. E o Carrascal sozinho lá na frente, coitado. Olha, claramente o Felipe jogava para um 0-0 na esperança vã de um gol em contra-ataque. Não era o que ele deveria ter feito na Fonte Nova, diante de um Bahia esfacelado. Se fosse contra o time titular do Bahia, eu até entenderia. O Bahia é forte na Fonte Nova. O Bahia derrotou o Palmeiras recentemente. Então nós vamos tomar cuidado. Mas não. Era um pastiche do Bahia. Um time cheio de reservas. E o Flamengo se apequenou. Teve uma atuação medonha. Eu não sei nem se algum jogador se salva, porque todos, para mim, foram muito ruins. O Bruno Henrique, entrou o Bruno Henrique. É aquela substituição que, na teoria, faz sentido. Jogador rápido, bom cabeceador. Mas isso foi o Bruno Henrique, isso não é mais o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está errando passe de 2 metros. O Bruno Henrique não está jogando mais nada, cara. Aí, na hora, até pensei, e paguei pela língua. Bota o Wallace-An. O que é o Wallace-An? O Wallace-An entra como se tivesse drogado.
A sensação que se tem do lado, não estou dizendo que ele está drogado, pelo amor de Deus, mas as reações dele, a pilha que ele entra, tomou um amarelo, tomou o segundo amarelo, foi expulso. O Flamengo ficou com 9 jogadores e perdeu do Bahia. Não perdeu de 2-0 porque teve um impedimentozinho daqueles milimétricos que anulou o segundo gol do Bahia. Mas a verdade é que o Flamengo agora, mesmo que ganhe o confronto direto, se ele chegar no confronto direto, estou imaginando que o Palmeiras vai derrotar o Juventude no meio da semana. Aí o Palmeiras vai botar 3 pontos na frente do Flamengo. Mesmo que o Flamengo ganhe o confronto direto, a não ser que o Palmeiras tropece, nós vamos jogar contra o Botafogo, não sei contra quem o Palmeiras vai jogar, vou ver daqui a pouco. Mas se não tropeçar, e acho que é difícil de tropeçar, porque o adversário não parece ser dos mais difíceis, mesmo que o Flamengo derrote o Palmeiras, o Flamengo vai ficar atrás do Palmeiras pelo número de critérios de vitórias. Olha que absurdo, cara. O brasileiro está escorrendo pelos dedos. É duro dizer isso, mas a verdade é que o brasileiro está escorrendo pelos dedos. Ainda mais quando você vê o tipo de arbitragem que nós estamos enfrentando também. O Flamengo está numa má fase. Alguns jogos vem jogando mal. Essa é uma verdade indiscutível. E, além disso, enfrenta uma arbitragem tendenciosa. Complicado. Bastante complicado. Eu espero que vocês vão avisando a todo mundo aí. Nós já estamos com uma bela audiência, mas eu quero mais, porque hoje merece, porque nós vamos falar muita coisa aqui hoje. E eu vou rodar rapidamente o vídeo da Absoluta Propaganda e volto já para a gente continuar esse. E com a arbitragem que nós estamos vendo, que costuma sempre arrumar um pênalti para o Palmeiras, e quando não arruma um pênalti para o Palmeiras, rouba um pênalti do time adversário, a situação está complicada. O Flamengo vai ter que ganhar do Palmeiras obrigatoriamente e vai ter que tropeçar menos que o Palmeiras, o que eu estou começando a achar difícil, principalmente pela má fase do time do Flamengo. Já falei para vocês, a enquete está no ar. A enquete é: o que vocês acham que foi a maior vergonha da noite? Se foi a arbitragem do São Paulo ou a derrota na Bahia? Deixa eu procurar também aqui, para já deixar no gatilho, a entrevista do Felipe Luiz. Porque ele hoje tem que falar muito, né? Tem que falar muito. Eu quero ver se ele vai ter... Deixa eu ver aqui se já está no ar. Só um minutinho. Porque se estiver no ar, a gente já vai direto para lá. Não, ainda não está no ar. E eu ainda quero procurar a Arena Web, que para mim é melhor do que a Litoral News. Nesse momento eu estou na Litoral News. Não, achei a Arena Web aqui. Então posso desligar a Litoral News. Me avisem, por favor, se vocês virem quando começar a entrevista. Não vou conseguir ver pela televisão, porque aqui está passando Cruzeiro e Esporte, ainda não estão as mesas redondas. E eu quero naturalmente começar a conversar com vocês. Jorginho pede calma e foco após derrota do Flamengo para o Bahia, que o empurra para a segunda posição no Brasileirão. Flamengo viveu um momento de frustração no último domingo, 0-5, quando foi derrotado pelo Bahia por 1-0, em partida válida, pela Vezembe-7 na rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, realizado na Arena Fonte Nova, trouxe um cenário inesperado para o rubro-negro, que além de perder os 3 pontos, viu sua liderança ameaçada pelo Palmeiras, que empatou em pontos com a equipe carioca, mas ficou com a primeira colocação devido ao critério de desempate. Logo após o apito final, o meio-campista Jorginho se dirigiu aos seus companheiros e à torcida, pedindo calma e resiliência para os próximos desafios. É uma reta final, mas ainda tem muito a se jogar. A gente tem que manter a calma agora e se manter cada vez mais unidos, trabalhar cada vez mais forte, que os resultados irão chegar. O jeito que a gente trabalha, se dedica e quer vencer, a gente merece mais. Estou trabalhando para isso, afirmou, dando o tom de otimismo necessário para superar a adversidade. O pedido de Jorginho reflete o espírito de superação que o Flamengo, ainda que abalado pela derrota, sabe que precisa cultivar. A partida, marcada por uma série de contratempos e uma expulsão logo no início, foi um duro golpe para as pretensões do time,
na luta pelo título brasileiro. A partir de dificuldades e expulsões, o Flamengo entrou em campo com a missão de consolidar sua liderança na competição, mas logo no início se viu em desvantagem numérica. Aos 12 minutos, o zagueiro Danilo, em uma entrada imprudente, atingiu o atacante do Bahia, Thiago, com o pé muito alto. O árbitro não hesitou em aplicar o cartão vermelho direto, deixando o rubro-negro com 1 a menos em campo por quase toda a partida. Com a vantagem numérica, o Bahia passou a dominar as ações, e o Flamengo teve dificuldades em criar oportunidades claras de gol. Mesmo com um bom passe de Arrascaeta aos 42 minutos do primeiro tempo, em que Lino teve uma chance clara, o goleiro baiano Ronaldo brilhou e impediu o empate. No entanto, a situação do Flamengo já era complicada. Quando o jogo se aproximava do intervalo, o Bahia abriu o placar de forma eficiente. O gol do Bahia e o golpe no Flamengo aos 44 minutos do primeiro tempo, o Bahia aproveitou a superioridade numérica para marcar. Jean Lucas ganhou a dividida com Cleiton, passando a bola para Thiago, que com precisão deixou William José em boa posição para concluir no canto de Rossi, sem chances para o goleiro flamenguista. A jogada, bem trabalhada, evidenciou a falta de consistência defensiva do Flamengo, que não conseguiu segurar o ímpeto do adversário. Com a vantagem de 1 a 0, o Bahia foi para o intervalo com a sensação de missão cumprida, enquanto o Flamengo buscava reorganizar suas forças para reagir no segundo tempo. O técnico Felipe Luiz fez mudanças para tentar reverter o cenário, mas as dificuldades se multiplicavam. Mudanças no Flamengo e novas complicações. No retorno para a segunda etapa, Felipe Luiz mexeu no time, tirando De La Cruz, Samuel Lino e Carrascal para as entradas de Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. A intenção era trazer mais velocidade e poder ofensivo ao time, mas aos 19 minutos, o Bahia teve uma nova chance clara de ampliar o placar. Após uma falha defensiva do Flamengo, Kaique fez um excelente passe para Michel Araújo, que em posição irregular marcou um gol. A arbitragem assinalou o impedimento corretamente e o placar continuou inalterado. No entanto, o pior ainda estava por vir para o Flamengo. Aos 34 minutos, Wallace Ian, que havia entrado na partida aos 22 minutos da etapa complementar, recebeu o segundo cartão amarelo após um lance com Gilberto, do Bahia, e foi expulso de campo. Com isso, o Flamengo ficou com 9 jogadores, o que dificultou ainda mais qualquer tentativa de reação. O desespero rubro-negro e a falta de gols com o Flamengo reduzido a 9 jogadores, o time baiano passou a administrar a vantagem com mais tranquilidade. E as poucas tentativas de ataque rubro-negras esbarraram na ineficiência do sistema ofensivo e na boa atuação de Ronaldo, goleiro do Bahia. A melhor chance do Flamengo aconteceu aos 42 minutos, quando Luiz Araújo cruzou para a área e Léo Ortiz, de carrinho, desviou para o gol. Porém, Ronaldo, mais uma vez, estava no lugar certo para fazer a defesa. A derrota por 1 a 0 foi, portanto, um reflexo de uma série de erros coletivos e individuais que impediram o Flamengo de sequer conseguir um empate. A expulsão de Danilo logo no início desestabilizou ainda mais a equipe, e a expulsão de Wallace Ian, que entrou como uma tentativa de reforço, deixou o time ainda mais fragilizado. O impacto na classificação do Campeonato Brasileiro com a derrota, o Flamengo viu sua liderança ser ameaçada pelo Palmeiras, que chegou aos mesmos 55 pontos, mas possui um número superior de vitórias, o que lhe garante a liderança. Essa mudança no topo da tabela aumentou ainda mais a pressão sobre a equipe carioca, que viu sua gordura na ponta se evaporar. Agora, a luta pela liderança se tornou mais acirrada, e o time de Felipe Luiz precisa reagir rapidamente para não deixar o Palmeiras abrir vantagem. O Flamengo, agora, terá um período de pausa devido à data FIFA, com seu próximo jogo marcado apenas para o dia 15 de outubro, contra o Botafogo, na 28ª rodada do Brasileirão. Esse intervalo pode ser uma oportunidade para os jogadores se recuperarem fisicamente e mentalmente, refletirem sobre as falhas da partida contra o Bahia e se prepararem para os próximos desafios na competição. O que pode mudar? A derrota para o Bahia serve de alerta para o Flamengo. O time, que vinha demonstrando um bom futebol e conquistando vitórias importantes,
agora precisa lidar com as adversidades e mostrar força de caráter para retomar a liderança. O momento exige que os jogadores e comissão técnica estejam mais unidos do que nunca, como destacou Jorginho. A tranquilidade para lidar com os erros e a paciência para ajustar o time nas próximas partidas serão cruciais para o Flamengo seguir na briga pelo título. Os próximos jogos, especialmente o clássico contra o Botafogo, podem ser um termômetro para medir a capacidade de reação do Flamengo, que, apesar das dificuldades, ainda segue com todas as possibilidades de conquista do título. A pressão agora é grande, mas, como sempre, o Flamengo tem a força para dar a volta por cima. A visão de Jorginho sobre o momento do Flamengo, a declaração de Jorginho, pedindo calma e foco, tem um grande valor, especialmente em momentos como este, quando a equipe passa por uma fase de adversidade. O futebol é imprevisível, e a trajetória de uma competição longa como o Campeonato Brasileiro exige resiliência, capacidade de recuperação e mentalidade forte. Jorginho sabe que o Flamengo tem qualidade para reagir e que a união será a chave para superar a pressão. A gente tem que manter a calma agora e se manter cada vez mais unidos, disse o meio-campista, refletindo a importância da coletividade nesse momento de turbulência. Para ele, o trabalho constante e o foco nos próximos desafios são os caminhos para que a equipe retome o caminho das vitórias e, quem sabe, conquiste o tão sonhado título nacional. O Flamengo não tem tempo a perder. O Brasileirão está mais apertado do que nunca e a reação precisa ser imediata. A equipe terá que se superar, aprender com os erros e voltar ainda mais forte para as próximas batalhas. A derrota para o Bahia, embora dolorosa, pode ser o combustível necessário para a grande reação que o torcedor espera nas próximas rodadas.